Bem, pessoal, a gente vai começar então a série de vídeos para uma revisão da matéria, de alguns pontos da matéria. O objetivo não é rever todos os pontos, mas alguns pontos primordiais que pode servir de guia aí para vocês na hora de estudar, tá bom? Então a gente vai começar com a primeira parte, que é limites, tá? E aqui eu saliento alguns pontos que ajudam a resolver limites. A gente não vai cobrir tudo de limites nesse vídeo, né? A gente vai, no decorrer dos outros vídeos, apontar para vocês alguma ferramenta que a gente use para resolver os limites, né? Então, a primeira ferramenta que é muito utilizada é a utilização dessa fórmula AN menos BN é A menos B, AN menos 1 mais AN menos 2B e vai até BN menos 1, né? Então é aquela famosa multiplicação por conjugado em alguns casos, né? Quando você tem A ao quadrado menos B ao quadrado, é A menos B, A mais B. Mas quando for acima de 2, o fator multiplicativo tem que ser isso aqui. Isso que muitas vezes vocês erram, tá bom? Depois uma outra ferramenta é o teorema do confronto, né? Se você tem uma função que está entre duas outras funções, e você tem um ponto A em que você queira calcular o limite da função g, e que esse limite aqui dessas duas funções existem e são iguais, tá bom? Então o limite da função do meio existe e tem o mesmo valor, tá? Esse teorema pode ser aplicado para limites laterais e também para limites no infinito, tá? Uma aplicação do teorema, que a gente utiliza muitas vezes também, se você tem o produto de duas funções em que uma vai a zero e a outra é limitada, ou seja, está entre dois números reais, por exemplo, seno de x, o módulo é menor ou igual a 1, então o produto vai a zero. E como uma aplicação ainda do confronto, você consegue demonstrar o limite fundamental que a gente utiliza muito nos cálculos dos limites, que é o limite para x tendendo a zero. Tomem muito cuidado, é zero aqui, seno de x sobre x igual a 1, tá? Muitas vezes a gente utiliza com algum argumento aqui indo a zero e você tem que ter o mesmo argumento dividindo aqui embaixo, tá? Então, como aplicação, a gente vai resolver 3 problemas, tá? A gente vai começar com esse limite aqui, é um limite lateral. Eu lembro que aqui você tende a 2 pela direita. Então vamos resolver aqui. Então você tem essa diferença aqui, tá? Veja bem, quando x vai a 2, isso aqui vai a 0, 4 e 1, 5, raiz cúbica de 5, menos raiz cúbica de 5, 0 sobre 0. Então você tem que eliminar essa indeterminação que aparece no limite, né? Então você está numa situação em que você teria que se livrar desse denominador. Então a gente vai utilizar algo como aparece aqui, né? Então você vai multiplicar por algum fator, né? Você tem essa diferença, você vai multiplicar por algum fator que te ajude a simplificar a operação, né? O denominador. Então o que a gente pode utilizar? Que raiz cúbica de x2 mais 1 menos raiz cúbica de 5 multiplicado por raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 vezes raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? Utilizando esta fórmula, você vai ter o cubo disso menos o cubo desse fator. Ou seja, você vai ter isso aqui ao cubo, que é x ao quadrado mais 1, menos isso aqui ao cubo, que é 5. Ou seja, isso aqui você chega a x ao quadrado menos 4. Tá? Então, se você multiplicar em cima e embaixo por esse fator, o denominador você vai chegar a x ao quadrado menos 4, que
você vai conseguir trabalhar aqui com o numerador. Então, você vai ter o quê? Limite para x tendendo a 2 mais da raiz de x menos 2. Então, eu vou multiplicar em cima por esse fator, x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 vezes raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre, então esse fator multiplicado pelo mesmo fator que a gente utilizou aqui, você vai chegar em x ao quadrado menos 4. Tá? Ok? Então esse x ao quadrado menos 4 a gente pode escrever como x menos 2, x mais 2. Né? X menos 2, x mais 2. Tá? Então a gente vai conseguir simplificar aqui, ó. Então a gente vai ter limite para x tendendo a 2 mais de... vai ficar só o numerador aqui, raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 vezes raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso dividido por raiz quadrada de x menos 2, x mais 2. Ok? Simplificou aqui, ficou só raiz quadrada de x menos 2. Então, quando x vai para 2, o que acontece? 2 vezes 2, 4 e 1, 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica... aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado, aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado, raiz cúbica de 5 ao quadrado, 3 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? Que é um número positivo, dividido por 0, né? Por valores maiores do que 0. Veja que aqui, quando o x tende a 2, isso aqui tende a 0 por valores positivos, e esse tende a 4. Então, o denominador está tendendo a 0 por valores positivos. Tá? Então, isso aqui é um número que se aproxima de 0 por valores positivos, e aqui é um número positivo. Né? Então, esse quociente aqui vai ficar num número muito grande. Isso tende a mais infinito. Ok? Ficou claro? Então, agora a gente vai fazer o exercício 2. Vou ter que apagar aqui, tá? Tentar fazer aqui embaixo. Então, exercício 2. Você tem, novamente, quando o x vai para infinito, você sabe que o limite do cosseno e do seno no infinito não existe, né? Então, a ideia é tentar utilizar algum desses teoremas aqui, teorema do confronto ou teorema fundamental, para que, colocando em evidência algum fator, você chegue em algo limitado, com algo indo a 0, ou talvez o limite fundamental, que não deve ser o caso, porque você tem x tendendo a infinito, tá? E não aparece nada com 1 sobre x aqui. Então, vamos colocar o x em evidência, limite para x tendendo a infinito, vamos colocar o x em evidência, então você vai ter o 2 mais cosseno de x sobre x mais 3 sobre raiz de x dividido, vou colocar o x em evidência também, x 1 mais seno de x sobre x. Tá? Com isso eu consigo simplificar aqui. Então, apesar de aparecer o seno de x sobre x aqui, você não pode usar o limite fundamental, porque o x está indo para infinito, tá? Mas o que acontece aqui? Quando o x vai para infinito, você tem o seno
uma função limitada e 1 sobre x indo a zero. Tá? Então, limitada com outro indo a zero, o produto vai a zero. Tá? Então, isso aqui tende a zero, isso tende a 1. Ok? Aqui em cima, quando o x vai para infinito, aqui é um número muito grande, aqui é um número positivo, então isso aqui tende a zero. Aqui novamente você tem uma limitada e outro indo a zero, então isso tende a zero, isso tende a 2. Bom? Então 2 dividido por 1 dá 1. Ok? Então repetindo, aqui você usou o teorema do confronto, né? Que você tem uma função limitada, limite para x tendendo a infinito de seno de x sobre x. Você tem uma função limitada, seno de x é menor ou igual a 1 e limite para x tendendo a infinito de 1 sobre x é zero. Tá? Então, uma limitada e outra indo a zero, então pelo confronto, você tem que o limite para x tendendo a infinito de seno de x sobre x é zero. Mesmo argumento a gente usa no cosseno de x sobre x, né? Que você tem uma limitada que é o cosseno e outro indo a zero. Então você tem 0, 0, 2 e 0, 1. Desculpa, então aqui o limite, o resultado do limite é 2. Ok? Finalmente a terceira, então eu vou apagar aqui em cima. Então você tem aqui o limite para x tendendo a infinito. Você tem uma indeterminação aqui, porque você não, o limite do cosseno não existe. Aqui, isso aqui está indo a zero, né? O seno de zero é zero, mas você tem infinito vezes zero. Então você tem uma série de indeterminações aí que você não pode manipular diretamente, né? Então, o que a gente pode tentar fazer, né? Eu vou colocar o x ao cubo em evidência aqui em cima. Então você tem aqui o limite para x tendendo a infinito de 3x ao cubo mais x cosseno de raiz de x sobre x a quarto seno de 1 sobre x mais 1 limite para x tendendo a infinito. Vou colocar o x ao cubo em evidência. Então vai dar 3 mais 1 sobre x2 cosseno de raiz de x dividido b. Se você colocar o seno a quarta em evidência, você vai conseguir simplificar aqui. Você vai ter 1 sobre x, né? Se você colocar o x a quarta em evidência, o que vai acontecer? Seno de 1 sobre x mais 1 sobre x a quarta. Tá? Então o problema vai ficar aqui, ó, tá vendo? Quando você faz esse x a quarta em evidência, você vai simplificar, vai sobrar um x aqui, né? E aqui vai, esse está indo para infinito, isso aqui está indo para zero, e isso aqui está indo para zero. Então você vai ter infinito vezes zero. Então você continua com a indeterminação, tá? Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar, em vez de x a quarta, vamos colocar o x ao cubo em evidência. Então vai ficar x seno de 1 sobre x mais 1 sobre x. Certo? A vantagem é que agora você consegue simplificar aqui, tá? E você vai ter esse limite aqui, né? Aqui vai para zero, quando o x vai para infinito.
você vai ter esse aqui tende a zero e esse tende a infinito. Mas, o que você pode fazer? Então, vamos trabalhar separadamente esse limite aqui. Ó. Então, limite para x tendendo a infinito de x seno de 1 sobre x. A ideia é tentar usar o limite fundamental. Eu vou passar esse 1 sobre x aqui para baixo. Limite para x tendendo a infinito de seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Tá? Veja que isso aqui tende a zero e esse tende a zero. Né? Os dois estão tendendo a zero. Então você pode fazer, e é a mesma função, né? Y igual a 1 sobre x. Você vai ter limite para y tendendo a zero de seno de y sobre y. E aí sim você tem o limite fundamental. Isso aqui tende a 1. Então está resolvido, né? Isso aqui tende a 1, isso tende a 0. Então o denominador está tendendo a 1. Tá? O que acontece aqui em cima? Isso aqui tende a 3, aqui você tem uma limitada e outra indo a 0. Então o numerador tende a 3. Tá? Então o resultado aqui é 3. Então vamos escrever também, né? Limite para x tendendo a infinito de 1 sobre x2 cosseno de raiz de x é 0, já que o cosseno é limitado e limite da x tendendo a 1 sobre x2 é 0. Né? Então, recapitulando, uma limitada, uma indo a 0, isso tende a 0, mais 3 tende a 3, esse tende a 0, esse tende a 1, então a soma tende a 1 e o resultado do limite, então, é 3. Tá bom?